Salve, salve geral! Vocês estão bem? Motora de Pecador na área, mais uma semana, mais uma quarta-feira em que eu apareço por aqui para falar sobre os meus últimos dias, para falar sobre os últimos vídeos, para falar sobre as últimas coisas que a gente andou conversando. E logo de cara eu quero agradecer-vos a vós pela interação, bem vagarosamente, bem aos poucos, mas nós estamos crescendo. Por que nós estamos crescendo? Porque nós estamos nos tornando uma comunidade de pecadores que pecam por quê? Porque o homem nasce até que razoavelmente bom, mas o que o corrompe é o trânsito e os passageiros e algumas outras muitas circunstâncias que circuncidam. Eu fico inventando palavras e sempre dá uma bosta, né? Mas tudo bem. Vocês estão bem, geral? Motora de Pecador na área, tranquilão? Parado debaixo de uma árvore, coisa que eu vou comentar sobre o que eu já comentei nesses últimos dias. E, bem, vocês sabem, toda quarta-feira é o dia oficial do Motora Pecador. Toda quarta-feira. E... bem, passamos uma semana, eu estou fazendo um teste quanto a sábado e domingo, porque sábado e domingo parece que não rola muito bem, parece que não dá muito bom. Fiz alguns testes aí, cai pra caramba as visualizações e a interação, mas vocês vão me dizer, não, Motora, continua fazendo aí de sábado e domingo, vamos ver qual é que rola. O primeiro vídeo, o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês foi o que eu gravei na quinta-feira. Eu geralmente posto entre meio-dia, 2 horas da tarde, às vezes um pouquinho mais tarde, mas geralmente dentro desse horário. E eu mostrei pra vocês o que acontece. Eu sou um cara que tento, não quer dizer que eu consigo, levar marmita, porque aí eu gasto menos na rua e como menos besteira. Iniciamos fevereiro, eu fiz uma rotina de treinos aí, entre cardio e musculação, e agora em fevereiro eu vou pegar firme na alimentação. Então, ó, tá até aqui, ó. A mesma marmita que estava no vídeo, a mesma, que também está como? Tá descongelando. Hoje está um dia razoavelmente aberto, não tá quente, mas também não tá frio. Acredito que até a hora de eu se alimentar já vai estar de boa. Mas naquele vídeo em questão, era 5 horas da tarde quando eu gravei, eu postei no outro dia, mas enfim, ele estava congelado. Vocês costumam comer na rua, ou já saem de casa comido, ou preferem, assim como eu, trazer marmita? Tem a minha bagzinha aqui, ó, minha bolsa, não vai dar pra ver, e eu não vou tirar o celular daqui, porque foi mó treta pra eu achar um bom enquadramento. Cara, comer na rua é uma dos desafios que eu tenho aqui. Nos 2, 3 primeiros anos eu conseguia, mas hoje em dia, por exemplo, agora eu acabei de sair de uma padoca. Ô, desgrama velha. Mas assim, não, já faz tempo que não estraga a marmita comigo. Porque eu prefiro sair com ela congelada de casa. Ah, Motora, e você come como? Você esquenta ela onde? Fi, o melhor tempero que se tem é a fome e a língua. Falamos sobre motoca, sobre motoqueiro. Um motoqueiro que deu uma leve encostada, uma leve engatada na minha traseira. Cara, foi engraçado depois, até porque tava entrando um casalzinho bem jovem com um neném, viagem curta, eu levo criança quando é viagem curta de boa. E eles ficaram indignados, pô, como pode? Porque basicamente foi isso, ele arrumou treta com o motorista ao lado, deu a volta pra brigar e eu tô estacionando uma boa, cara. Parei um pouco à frente pra não dar treta, porque era esquina, o cara veio com tudo, não viu e deu uma encostada. Véi, até teve uma situação alguns meses atrás de um motoca que deu uma encostada no meu retrovisor, voltou, pediu desculpa, e só o fato de pedir desculpa, hoje em dia, quem é que pede desculpa? Você fica até sem palavra, né? E ele falou, pô, mano, desculpa aí, cara, não tem o que fazer. Teria se ele não pegasse o corredor numa rua bem apertada, numa avenida que não dá pra fazer, mas enfim, são outros 500. Então não tem como, motoca é um bicho, assim... geral, às vezes, reclama mais no trânsito dos motoca. Eu acho que é pior motorista de ônibus e de caminhão, mas isso aí é um outro vídeo, a gente fala no outro dia. Ok. Segunda-feira nós iniciamos como? Nós iniciamos com um vídeo onde eu mostrava um cansaço, onde eu mostrava uma indisposição, onde eu mostrava um... cara, é isso mesmo, já tô cansado logo cedo, porque eu fui logo cedinho pra academia e caraca, velho, eu fiz um treino,
de fortalecimento, que eu quero fortalecer. Um dia eu falo mais sobre como eu estou tentando voltar a uma rotina que eu tinha antes do aplicativo, que era de correr e pedalar praticamente todo dia. E eu fiz um fortalecimento como há muito tempo eu não fazia. Eu me dediquei a tal da consciência muscular, sabe? Consciência neuromuscular. Eu sou meio que metido a Paulo Musi, Paulo Mussi, se for o caso, né? E assim, comecei já na segunda. Falei, mano, vamos torando, deixa torar logo em cima. Vamos ver quanto que eu aguento na rosca. Cara, na boa, é um hábito que eu estou voltando. O mês de janeiro foi muito bom. Mas eu quero ser mais metódico, prestar mais atenção em fazer um negócio da melhor maneira possível. Então eu meio que fiz aquela brincadeira de que eu já comecei, segunda-feira logo cansado, mas também eu fiz um treino de full body, inferiores e superiores, e enfim, deu bom. Mas na terça-feira, puta mano, deu uma leseira. Depois eu comi a marmita no carro mesmo. Sabe quando você come aquela feijoada e dá aquela vontade de você dar uma soneca? Mas como que nós vamos dormir trabalhando com o carro? E aí foi onde eu ainda comentei. Exatamente agora, eu estou debaixo de uma árvore, mas eu fico atento aqui e tal, eu não estou dormindo nem com os olhos fechados ou apenas descansando, como eu brinquei lá no vídeo. Cara, não acontece muito, tá? A minha rotina até que é bem controlada, não durmo, nossa, excepcionalmente, magistralmente, magicamente bem. Eu durmo na medida do possível e tento que a minha rotina, faço com que a minha rotina seja da melhor maneira possível para não ter esses... Cara, é muito zoado você dirigir com sono. Às vezes não é nem sono propriamente dito, é uma moleza. Cara, você fica, o seu reflexo cai, você precisa tomar uma ação mais rápida, enfim. Então, de um modo geral, tem que se cuidar, porque para acontecer uma merda, para acontecer uma caquinha, é rapidinho. E no vídeo de hoje, mais cedo eu postei, e cara, isso aqui é uma parada que é tensa, cara, é tensa. Vamos lá. Vocês já devem ter visto algumas vezes, tanto nos vídeos curtos quanto nos vídeos longos, que eu sempre falo com vocês, que, velho, faz o teu, mano. Seja educado com o passageiro, dirija com responsabilidade com segurança, deixa o carro limpo, sabe? Interaja minimamente com o aplicativo lá, quando ele pedir para você responder alguma coisa e tal, mas não ache que com isso você vai conseguir sempre estar no topo, entre os melhores motoristas, entre os melhores parceiros, como eles falam. O que acontece? No aplicativo que você roda mais de 99 vezes, a parada lá da sua nota, que agora tá carro alguma coisa, né? Que muda lá com a quantidade de pontos que você tem, ela muda mensalmente. Cara, desde que essa bodega começou, um mês, a quantidade de pontos, de boa. Rodo bastante o dia inteiro, intercalo entre os dois aplicativos, no problem. Mas a questão da nota, velho, da nota de avaliação dos passageiros. No primeiro mês, tava com 4,97, 4,98, bem pra caramba. Cara, faltando 2, 3 dias pra virar um mês, o que aconteceu com a minha nota? 4,82, 4,81, acho que nessa primeira vez foi até pra 4,79, beleza. Virou um mês agora, no mês anterior, mano, 4,89 eu acho que foi isso. De boa, o tanto de pontuação, ok. Anteontem aconteceu o quê? 2 dias antes de virar um mês, 4,82. Mano, eu nem se preocupe, meu velho. Subiu uma reclamação há uns 20, 30 dias atrás, de direção perigosa, como se eu estivesse mexendo no celular. Eu também gravei um vídeo, mostrei pra vocês o print da minha conversa lá do tipo, e aí? O passageiro tá dizendo que eu dirigi mexendo no celular. Vocês, por um acaso, já colocaram algum tipo de inteligência onde eu interajo com o aplicativo por sinais, eu dou uma pescadinha, eu lambo os beiços, enfio o dedo no nariz, eu tenho que manusear a porcaria do celular. Então, o de hoje, assim, eu nem se estresso, porque eu tenho, como diria o Chaves, a consciência limpa. Mano, eu faço o meu de boa, eu faço o meu tranquilo. As reclamações que vêm, pode acontecer de eu dar uma ramelada, pode acontecer de eu fazer alguma caquinha, pode acontecer, mas eu tenho a minha consciência tranquila e sei que eu tô fazendo o melhor que eu tenho, que eu acredito e que eu posso. Se o aplicativo vai me punir nesse caso, né, abaixando minhas notas, tirando alguns privilégios, cara, eu estou Activia com Johnny Walker pro que o aplicativo pensa de mim. De novo, eu tô fazendo o meu. Entendam isso, motoras? Faz o teu.
faz o teu e apenas isso, e faz bem feito. Do resto você não precisa se preocupar em querer agradar tanto os muitos passageiros que nos assombram, quanto os aplicativos que ficam no nosso pé. Esse foi o nosso resumo semanal aqui do canal do Motora de App Pecador. E aí, eu sempre falo isso e aos poucos vocês estão começando a interagir, aos poucos vocês estão começando a entender qual é a jogada e a gente está criando uma comunidade, como eu disse lá no início do vídeo. Comenta aí se você concorda, se você discorda, se você não concorda e interage, manda pra galera aí. Eu sei que você conhece mais gente que trabalha com carro, que se é motorista de aplicativo não, manda pros motora de busão, pros motora de van, manda pros motoca, se eles concordam com o que eu falei deles, enfim. Fortalece nós aí, por favor, estamos crescendo vagarosamente, mas estamos. Me ajudem a melhorar, já diria aquela música, aquela canção popular. É nós, estamos junto e vamos lá continuar com a nossa semana desafiadora.